Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de novembro e no resumido número 288, o poder dos influenciadores online e além, diagnósticos médicos alucinados por IA, a dança das Big Tech com a política, a fábrica de golpes e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E antes de começar, te adianto que nesse episódio eu vou explicar por que o Washington Post perdeu 250 mil assinantes e como isso tem tudo a ver com a história dos influenciadores e da IA na medicina que você vai ouvir hoje. Além disso, nas dicas culturais tem um filme incrível que previu exatamente o que está acontecendo com a gente hoje em dia e quase ninguém conhece. Se você quer virar um influenciador, mas é muito tímido, ansioso, inseguro, esse é o vídeo certo para você. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Vem comigo que eu vou te dar um passo a passo do que você precisa fazer para ganhar notoriedade nas redes sociais e conseguir conciliar toda essa exposição com a tua insegurança. Enquanto eu finalizo o roteiro e gravo esse episódio do Resumido, os Estados Unidos vai às urnas para decidir se querem Kamala Harris ou Donald Trump na Casa Branca. As eleições em todos os países, têm sido mais e mais influenciadas e moldadas pelos conteúdos escolhidos pelos algoritmos das redes sociais, principalmente o Instagram e o TikTok. Eu não vou falar muito especificamente da eleição essa semana, melhor esperar o resultado, mas o papel dos algoritmos vai muito além da política, claro. Desconhecidos que ganham milhões de seguidores em diferentes nichos, dos mais sérios aos mais fúteis, simplesmente porque conseguem entender a lógica dos algoritmos. E com tanta exposição, essas pessoas meio aleatórias acabam dominando as conversas e até pautando veículos de mídia tradicionais. A The Economist mostrou como o papel dos influenciadores na política e no marketing só cresce. Tanto democratas quanto republicanos nos Estados Unidos fazem de tudo para atrair as bases desses criadores durante as campanhas eleitorais. As empresas também têm investido mais em ações com influenciadores de nicho, de olho no potencial comercial desse mercado, que já conta com mais de 50 milhões de profissionais em atividade pelo mundo e cresce cerca de 20% ao ano. Sempre me impressiona como a gente volta para esse assunto do poder da internet e das redes sociais todo ano, especialmente em anos de eleição, como se isso fosse novidade. Já foi assim no ciclo passado, no anterior, e tem sido assim a cada ciclo. O que muda só é o peso das redes. Até o dia em que tudo que a gente vai ter vão ser as redes e a gente vai votar, pelo Instagram e ganha quem tiver mais curtida. Você duvida? Eu não. Mesmo assim, quem sonha com a carreira de influenciador às vezes esquece que é um setor bem competitivo e também muito volátil. A maioria desses profissionais ganha pouco ou depende de rendas complementares. E não bastasse a saturação do mercado, agora tem também o surgimento de influenciadores virtuais criados por IA para disputar espaço. E aí, afundado em posts, o público anda insatisfeito com o excesso de conteúdo patrocinado e pressiona os criadores para se manterem autênticos. Ou seja, longe de anúncios e cada um se vire para fazer a conta fechar. Essa transformação na dinâmica da cultura digital tem repercussões mais amplas. O Alan Moore, criador do Watchmen, do V de Vingança, num artigo para o Guardian, refletiu sobre como a cultura dos fandoms, de super-heróis, pode ser um sinal de infantilização cultural que alimenta fenômenos populistas. Os fandoms, que são essas reuniões de fãs, são muito potencializados pela dinâmica online. E a obsessão tóxica desses fãs, especialmente entre homens brancos e mais velhos que rejeitam mudanças, transforma as eleições em espetáculos em que o carisma conta mais do que propostas. É um bololô danado em que ninguém mais quase consegue parar para assistir nada que tenha mais de 1 minuto. E quem consegue desvendar ou ter a sorte de produzir algo do jeitinho que o algoritmo gosta, conquista uma audiência considerável de fãs que depois são usados como alvo de anúncio,
seja para vender produtos, seja para vender ideias ou para conseguir votos. E assim como a cultura de adoração cega dos fandoms vai desembocar na política, essa prática de conteúdos recortados das redes sociais modifica tudo, da música até o entretenimento. A Billboard falou das campanhas de som do TikTok, em que músicas ficam famosas sem que o público saiba se esse sucesso foi impulsionado com dinheiro através de influenciadores ou não. Essa falta de transparência faz as redes sociais parecerem um grande balcão de negócios. A CNN diz que na atual campanha eleitoral dos Estados Unidos, equipes conhecidas como Clippers ou Cliperos têm um papel crucial ao espalhar trechos de vídeos políticos, os chamados cortes, que moldam a percepção do eleitorado em tempo real. No entretenimento, até a Netflix está adaptando a plataforma para essa lógica com esse novo recurso Momentos, feito para compartilhar suas cenas favoritas. A ascensão dos influenciadores como atores-chave na política, na economia, na própria cultura, define a nossa experiência digital contemporânea de maneira mais complexa e até controversa. O mais preocupante é que raramente a gente sabe quando a gente está sendo influenciado por conteúdo autêntico ou é só um post pago por alguém que quer mudar a sua cabeça. Controlar o tempo de tela de crianças e adolescentes é uma batalha ingrata. Com tantas atividades online, a gente precisa encontrar uma forma de equilibrar isso e o Custódio é a ferramenta de controle parental ideal. Agora eu posso limitar o tempo de uso de cada app e garantir que meu filho se concentre nos estudos durante a semana, deixando os games para horários pré-determinados. Se você também está procurando uma solução para o tempo de tela dos seus filhos, acesse resumido.cc/custódio e ganhe 30 dias grátis para testar o Custódio. Só para ouvintes do Resumido, hein? Custódio se escreve Q-U-S-T-O-D-I-O. Visite resumido.cc/custódio e experimente já. Imagina assistir um jogo como se você estivesse dentro do estádio, só que num bar. A Cosm é uma empresa de tecnologia imersiva que está fazendo isso acontecer com as suas próprias cúpulas de realidade compartilhada de 360 graus e telas de LED de mais de 12K que transmitem jogos ao vivo e simulam a visão das arquibancadas ou até de dentro do campo. O vídeo é muito legal e realmente dá a ideia de ser uma experiência que não pode ser replicada em casa, o que vai motivar muita gente a sair e gastar, né? Eu sempre comento sobre como as plataformas de streaming acabam controlando a forma e qual conteúdo a gente consome, e esse tipo de proposta ajuda a atacar isso, incentivando uma experiência coletiva e presencial. O que será que acontece com os perfis de casais de influenciadores quando eles terminam? Recentemente, Kat e Mike Stickler disputaram o controle de um perfil no TikTok com milhões de seguidores depois que eles terminaram. Contas de redes sociais se tornaram ativos digitais valiosos, com impacto direto na renda dos proprietários, e a disputa não é só pelos seguidores, entra também questões sobre quem consegue manter o engajamento e a autenticidade da marca para definir quem é que vai ficar com aquilo depois da separação. Uma reportagem do Intercept revelou que um brasileiro está sendo mantido em situação análoga à escravidão numa fábrica de golpes na fronteira de Mianmar, num esquema de tráfico humano e exploração que envolve centenas de milhares de vítimas na Ásia. Depois de perder o emprego nas Filipinas, o Lucas estava procurando novas oportunidades na Ásia e aceitou uma proposta para trabalhar em atendimento ao cliente. Só que quando ele chegou a Mianmar, ele descobriu que caiu numa armadilha. Em vez do emprego, ele agora está obrigado a trabalhar num galpão e é forçado a aplicar golpes online sob ameaça de violência e vigilância armada. A ONU já alertou para a expansão desse tipo de exploração na região, só que a instabilidade política e os conflitos em Mianmar dificultam operações de resgate e de proteção às vítimas. O governo brasileiro diz que acompanha o caso através das suas embaixadas e a família do Lucas aguarda o seu retorno ao Brasil. Se você quiser saber mais histórias como essa, me segue nas redes, @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também Bruno Natal no Blue Sky e tem o youtube.com/resumido.
Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios e conteúdo extra. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. O avanço da inteligência artificial em diversas áreas de trabalho, inclusive as que envolvem criatividade, que antes eram tidas como imune a esse tipo de ameaça, tem sido bastante discutido. Conforme as coisas avançam, vai ficando mais claro quais são os limites e onde a IA consegue ajudar e onde é um pouquinho mais complicado. No caso dos serviços de saúde, por exemplo, ainda não dá para confiar no trabalho feito pelas máquinas em todos os setores. E eu não estou falando de tarefas complexas, porque mesmo nas muito simples, como organizar agendas e escrever textos, a IA ainda se atrapalha. A 404 Media mostrou como a ferramenta lançada pela Northwell Health, maior sistema de saúde de Nova York, falhou. Baseada em modelos de linguagem de grande porte, assim como o ChatGPT, o Gemini da Google, a Llama do Facebook, o AI Hub serve para auxiliar médicos e profissionais da área de saúde em tarefas administrativas e clínicas. Só que, de acordo com documentos e chats internos divulgados pela 404, o sistema é utilizado para atividades como tradução de texto, revisão de escrita, processo de contratação e até para lidar com dados sensíveis de pacientes. Apesar da Northwell afirmar que o AI Hub segue padrões de privacidade e conformidade, os materiais de apresentação indicam a ferramenta como algo que pode ser utilizado em funções muito próximas de decisões clínicas. Essa ferramenta tem um recurso de detecção de câncer de pâncreas e é capaz de executar tarefas administrativas como resumo de registros médicos. Nenhum desses tipos de uso foi testado ou aprovado e muito menos está regulamentado. E esse uso de IA é preocupante quando a gente fala de contextos sensíveis. A Associated Press falou também sobre o problema de alucinações na ferramenta de transcrição Whisper da OpenAI, que também é muito utilizada no meio médico. Pesquisadores apontaram que o Whisper ocasionalmente inventa trechos inteiros de texto, podendo inclusive adicionar comentários raciais, frases violentas e até indicar tratamentos médicos fictícios. Imagina o risco para os pacientes se profissionais começam a tomar decisões baseadas nesse tipo de documento sem questionar. A pergunta, aliás, não deveria ser se, mas quando, né? E nem precisa ser paciente ou médico para correr risco com texto gerado por IA. O Gmail do Google ampliou o recurso Me Ajude a Escrever para a versão web do serviço de e-mail e os usuários podem agora criar e ajustar suas mensagens com a ajuda da Gemini. Embora possa ser bem útil em vários contextos, o uso sem restrição desse tipo de ferramenta, que basicamente terceiriza sua escrita, pode gerar muitos problemas em relação à autenticidade e também à responsabilidade do conteúdo gerado, principalmente se, como eu falei agora há pouco, as pessoas param de revisar esse texto. Apesar de toda a empolgação, as IA ainda alucinam muito e podem ser bem imprecisas, então ainda é importante monitorar muito o que é produzido por essas ferramentas e por esses serviços. O problema é você não saber quando você estiver diante de um texto. Pode ser e-mail ou diagnóstico médico produzido por IA. Robert Downey Jr., famoso por interpretar o Homem de Ferro, Chaplin e muitos outros personagens, disse que vai processar executivos que criarem réplicas digitais da sua imagem sem autorização, mesmo após a sua morte. Ao ser perguntado o que vai acontecer depois da sua morte, ele foi categórico e afirmou que o seu escritório de advocacia ainda vai estar muito ativo. Essa preocupação com réplicas digitais se tornou uma questão séria entre atores e está diretamente ligada à última greve que parou Hollywood. E o Downey Jr. está longe de ser o único preocupado. Aqui no Brasil, o dublador Wendell Bezerra, famoso por fazer as vozes do Goku e do Robert Pattinson, teve a sua voz reproduzida por IA em comerciais sem a sua permissão. Ele já registrou uma queixa formal e a indústria de dublagem pede uma regulação urgente para impedir que a tecnologia prejudique o direito dos artistas. Por mais injusto que seja, esse tipo de briga me lembra do Metallica contra o MP3.
É impossível ganhar esse jogo. E logo, logo vai ser tão comum esse tipo de uso não autorizado que eventualmente as pessoas vão desistir de lutar contra. Não precisa nem ir tão longe quanto o MP3, é só você entrar no Instagram e ver a quantidade de imagens protegidas por direitos autorais que estão espalhadas pela plataforma e ninguém faz mais nada, né? Nem o autor. Falando em foto, se uma foto é editada por IA, a gente ainda pode dizer que ela representa a realidade? Durante o Snapdragon Summit, o Chris Patrick, VP Sênior da Qualcomm, falou sobre como a edição de fotos com IA exige novas abordagens éticas. Para ele, o problema não é só diferenciar imagens reais das falsas, mas é garantir que o contexto emocional seja capturado de forma autêntica, não seja uma manipulação. A Qualcomm argumenta que a IA pode tornar as imagens mais expressivas, mas precisa encontrar alguma forma de impedir essas manipulações enganosas. Seguindo os passos da ferramenta de processamento de PDFs do Google, o Notebook LM, a Meta lançou o Notebook Llama e também está transformando textos em podcasts. A ferramenta usa IA para transformar documentos em conversas em áudio baseadas no conteúdo, como interpretação para tornar o resultado mais natural. A voz ainda soa um pouco robótica e, segundo o TechCrunch, a Meta diz que as atualizações vão melhorar o desempenho como um todo. O CEO do Medium, a plataforma de publicação de textos, reconhece que quase metade do que é postado na plataforma hoje é gerado por IA, mas ele minimiza o impacto, porque, segundo ele, graças aos filtros da plataforma, boa parte desses conteúdos tem 0 visualizações. E são a moderação e a curadoria humana que estão conseguindo manter a qualidade. O cenário em que a produção em massa de conteúdo porcaria gerado por IA, o Slop AI, que eu já comentei por aqui, vai entupir a rede e dificultar encontrar o que de fato interessa, já é uma realidade. E tá só começando, hein? A Open Source Initiative estabeleceu uma definição oficial para o que significa uma IA de código aberto. A versão 1.0 do OSAID determina que um modelo de IA só é considerado aberto se permitir acesso completo a detalhes do treinamento, design e modificação livre. Essa definição quer alinhar desenvolvedores e reguladores, mas obviamente enfrenta a resistência de gigantes como a Meta, que argumenta que certas restrições são necessárias para evitar abusos. Só que quanto mais a gente aprende sobre IA, mais a transparência se mostra como um elemento fundamental para o avanço responsável da tecnologia. We might need to book the next one of these for all the things I'm going to have to apologize for that I'm going to say tonight. Nah, just kidding. Well, I don't apologize anymore. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. If you knew what you know today, would you have started Facebook? Oh, God. Às vésperas de mais uma eleição americana, os barões da tecnologia fazem as suas próprias danças com a política. Jeff Bezos, o dono da Amazon, anunciou que o seu jornal, o Washington Post, que ele comprou há alguns anos, não vai mais declarar apoios presidenciais. O Mark Zuckerberg jura que quer distância de polêmica política e o Elon Musk fez justo o contrário e mergulhou de cabeça na campanha do Trump. São 3 caminhos diferentes que ajudam a explicar o papel dessas plataformas e veículos na formação da opinião pública. No caso do Washington Post, o Bezos publicou um artigo no jornal e argumentou que os apoios presidenciáveis não convencem ninguém e só criam percepção de viés. Como donos de jornais novatos frequentemente fazem, o Bezos tropeça ao tentar moderar conteúdo, achando que uma suposta neutralidade constrói confiança. É curioso como a decisão vem justamente agora, quando as empresas de tecnologia parecem fazer contas sobre quem pode ganhar a eleição. Vale lembrar que o dono da Amazon e do Washington Post não é o editor do jornal e que nos Estados Unidos existe uma longa tradição de separar propriedade e redação. Mas o Bezos não se aguentou e resolveu meter a colher na política editorial do jornal. O problema é que essa busca pela vista de lugar nenhum, como os críticos de mídia chamam essa ideia de posicionamento neutro, já foi superada há muito tempo. Num momento em que qualquer um pode criar conteúdo e alcançar milhões de pessoas, em que influenciadores dominam o debate público sendo explicitamente parciais,
em que o Trump usa sua própria rede social para espalhar teorias da conspiração, fingir que jornalistas profissionais não têm opinião formada só diminui a credibilidade. Já o Mark Zuckerberg, que há uma década defendia causas progressistas e até criou fundações para isso, agora quer distância de política e, segundo o New York Times, ele reclama do ambiente político e orienta os funcionários da Meta a não discutir temas sensíveis no trabalho. A mudança de postura vem depois de anos sendo atacado por ambos os lados, pela direita, que o acusava de censurar conservadores, e pela esquerda, que cobrava mais controle da desinformação. O contraponto mais espetaculoso, como não podia deixar de ser, o Elon Musk, que depois de prometer que o Twitter seria politicamente neutro, transformou a rede num megafone da direita. Análises do Washington Post e do Wall Street Journal mostram que conteúdos republicanos têm muito mais alcance que os democratas na plataforma. Não dá para saber se isso é fruto das preferências dos usuários que ficaram lá pelo Twitter ou do algoritmo ajustado pelo dono declaradamente pró-Trump. Em todo caso, fica um paradoxo. Há alguns anos, os donos progressistas das redes sociais diziam que a intervenção nos feeds não era possível e agora um conservador faz justamente o que acusava o outro lado de fazer, ao mesmo tempo em que ele prova que dá sim para interferir no algoritmo. Então, enquanto Bezos e o Zuckerberg recuam e não querem criar atrito com quem quer que seja que possa vir a ganhar, o Musk dobrou a aposta. No meio disso tudo, fica a reflexão sobre o papel do jornalismo. A ironia é que o slogan do post, "A democracia morre na escuridão", dizia onde o jornal se posicionava e dava aos leitores até uma causa para apoiar. Essa decisão do Bezos é uma receita para o fracasso no momento que os leitores têm infinitas opções de assinatura. Transparência constrói mais confiança do que neutralidade fingida. Não por acaso, o post já perdeu 250 mil assinantes, mais de 10% da sua base. A audiência quer saber não só os fatos, mas de onde você está olhando para explicar isso. Pelo visto, nessa dança dos bilionários com a política, cada um escolhe os seus passos pensando mais no próprio futuro do que no papel público das suas plataformas. A questão é que essas escolhas afetam diretamente como a gente se informa e, no fim, como a gente vota. Ainda falando do embate Big Tech versus jornalismo, o Google conseguiu uma isenção de 5 anos da Lei de Notícias Online do Canadá, que obriga as plataformas digitais a pagar as empresas de mídia pela veiculação de conteúdos jornalísticos. Para isso, o Google vai ter que pagar 74 milhões de dólares por ano, por 5 anos, para a Canadian Journalism Collective, para apoiar os veículos de notícia. Eu não consegui entender qual a diferença entre pagar o que a lei pede e pagar esse acordo milionário. A News Media Canada, que representa centenas de veículos, questiona a legitimidade da CJC para receber e distribuir os fundos e parte do acordo, inclusive, exige que a CJC permita mais veículos se inscreverem para estarem aptos a receber parte desse fundo. Os canadenses querem que a Meta siga os passos do Google e também contribua para o fundo, mas, por enquanto, a Meta está seguindo o Google só no sentido de também servir como ferramenta de busca. A empresa está apostando num buscador próprio para reduzir a dependência dos buscadores de terceiros e vai utilizar a IA para oferecer respostas mais conversacionais nos seus apps, como WhatsApp e Telegram. Você já testou esse Meta AI? Para mim só apareceu no Instagram, eu achei ruim demais, hein? Imagine um aplicativo de exercícios sendo usado para localizar figuras importantes como Joe Biden e Donald Trump. Parece filme, mas foi o que o jornal Le Monde revelou sobre o Strava. Mesmo sem usarem os aplicativos no trabalho, os agentes de segurança que cuidam do presidente e do ex-presidente deixaram rastros que permitiram monitorar locais de reuniões confidenciais. Essa vulnerabilidade já tinha causado problema antes. Em 2018, o Strava mapeou bases militares dos Estados Unidos e do Reino Unido e em 2022 revelou informações de bases em Israel. Nem deve ser tão difícil analisar esses dados para encontrar esse tipo de coisa, né? Não deve ser muito normal um grupo de pessoas correndo em círculo no meio de uma área isolada. Em todo caso, isso mostra como a gente deixa pegadas digitais por aí que revelam muito mais do que a gente imagina. Eu não gosto de deixar nem em público onde foi que eu corri. Imagina
você deixar a quantidade de coisa que tanta gente deixa aí pela internet. Hoje em dia a gente quase não tem mais filmes, músicas, livros. Antes a gente comprava isso tudo, mas agora o mais natural é você usar uma plataforma de streaming, como Netflix, Spotify ou Kindle, onde você só licencia o conteúdo que pode ser removido a qualquer momento. Falei disso no episódio 286 e agora o relatório Vanishing Culture, produzido pelo Internet Archive, alerta justamente para o risco de boa parte do conteúdo cultural desaparecer sem deixar rastros. Esse é um dos motivos para fortalecer financeiramente e legalmente as bibliotecas e arquivos públicos e assim garantir que registros culturais permaneçam acessíveis para futuras gerações. O fenômeno do quiet quitting, ou desistência silenciosa, interfere no engajamento dos colaboradores nas empresas e eu falei disso no episódio do Resumido Entrevista com Hugo Godinho, CEO da Dialog, uma empresa de tecnologia de RH especializada em comunicação interna. A conversa está no youtube.com/resumido, confere lá. Foi a primeira vez que eu gravei o Resumido em vídeo num estúdio, um pique MesaCast. Depois me diz o que você achou. A possibilidade de testar diferentes tratamentos de câncer num gêmeo digital antes de aplicar no paciente real é um dos avanços da medicina mais aguardados. Pesquisadores desenvolveram uma tecnologia chamada Farsight Twin, que simula como o câncer de cada paciente reagiria a diferentes tratamentos e com isso pode aumentar as chances de um resultado eficaz já na primeira tentativa. O estudo mostrou que pacientes que receberam tratamento indicado pelo seu gêmeo digital tiveram uma taxa de resposta de 75%, comparado aos 53% daqueles que receberam outras terapias. Um homem foi condenado a 18 anos de prisão na Inglaterra por criar e vender deepfakes pornográficos de crianças, uma decisão histórica para o combate a abusos digitais. Segundo o G1, a condenação estabelece um precedente, mostrando que as leis de proteção de imagem também se aplicam a conteúdo gerado por IA. O condenado é um estudante de design gráfico que admitiu ter vendido imagens adulteradas com cunho sexual durante 18 meses, lucrando 5.000 libras. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Só agora eu assisti Robot Dreams, animação dirigida por Pablo Berger e indicada ao Oscar esse ano, que conta a história da amizade entre um cachorro e um robô de companhia em plena Nova York dos anos 80. Tudo sem nenhuma palavra, mas com uma carga emocional poderosa. Com um traço bem simples, o filme fala sobre como as relações nos conectam, nos marcam, ainda mais num mundo em que a gente está cada vez mais desconectado, mesmo com tanta conexão. Tudo a ver com esses nossos tempos hiperconectados. Quem assistiu Warriors dificilmente esqueceu esse clássico de 79, dirigido pelo Walter Hill. O filme é sobre uma gangue dos arredores de Nova York que vem para o centro da cidade participar de uma reunião de gangues e acaba acusada de assassinato do líder das ruas e passa a ser caçada por outros grupos enquanto tenta voltar para casa. Warriors já virou videogame, quadrinho, marcou a cultura hip-hop e agora acaba de virar um álbum. Warriors é a mais recente criação de Lin-Manuel Miranda, homem prodígio dos musicais, um nome por trás de Encanto, em um bairro de Nova York, de Hamilton. O cara é fissurado no filme original e decidiu recriar como um álbum e convocou a dramaturga Eliza Davis, que vem a ser sobrinha de Angela Davis, para atualizar a trama, e o grupo agora é formado por mulheres. Várias estrelas do hip hop fazem participação, de Lauryn Hill a RZA, de Nas a Ghostface Killah, sempre parece imperdível. Nesse episódio você ficou sabendo como os influenciadores estão moldando as conversas nas redes e na política, dos riscos da aplicação de IA no atendimento médico, que os barões da tecnologia estão tomando caminhos diferentes na política
que um brasileiro está preso numa fábrica de golpes em Mianmar, que o Google vai pagar 74 milhões de dólares por ano por 5 anos para se livrar da lei de notícias do Canadá e muito mais. Se você gosta do Resumido, já sabe, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda demais. Não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuca Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmann. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.